falando do futebol, voltando aos pouquinhos, para as novidades, para as chegadas, para as saídas, está começando a Copinha, os elencos voltando, se reapresentando, treinamentos. E Vitor Pereira deu a tão aguardada primeira coletiva pelo Flamengo, não é? E quem vai trazer os detalhes aqui no programa? Não me diga! É ela, bebida! É a nossa Tatiana Tavares. Tati, pra você, bom dia! Bom dia, bebida! Agora, voltando aos eixos, não é, aos pouquinhos, quero que você conte. Eu vi você fazendo pergunta pro Vitor Pereira e ele se esquivou totalmente, deixou você literalmente no vácuo. Tati, bom dia, que loucura, hein? Ai, ai, ai. Oi, Renata, Ronaldo, muito bom dia para vocês, bom dia a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Pois tá todo mundo querendo entender, né, o que aconteceu, mas eu vou explicar. Foi o seguinte, o Vitor Pereira chegou para a primeira entrevista coletiva dele, né, a apresentação dele no Rubro Negro, ele que desembarcou segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, então já tinha uma expectativa para ouvir do Vitor Pereira sobre a saída polêmica dele no Corinthians. E aí, a primeira pergunta da coletiva é da repórter Luana Trindade, que é repórter da Flá TV, a TV institucional do clube, né? Então era tudo combinado com a assessoria. Ela fez a pergunta para que ele tivesse ali o espaço para se pronunciar, para fazer o pronunciamento dele, contar a versão dele. E eu queria deixar claro aqui que nos 8 minutos que o Vitor Pereira fala, é óbvio que eu entendi que o Vitor Pereira trocou o Corinthians pelo Flamengo porque ele queria objetivos maiores, um clube que está brigando por títulos, Flamengo que é o time do momento. Não ficou dúvida em relação a isso, porque eu estou recebendo muito discurso de ódio, Renata, nas redes sociais, de torcedores que acham que eu não entendi o que o Vitor Pereira falou. Claro que eu entendi o que ele disse, mas eu achei que, como jornalista, eu deveria questionar um pouco mais, até porque o Duílio, presidente do Corinthians, na semana passada, né, algumas semanas atrás, na verdade, ele deu uma entrevista chamando o Vitor Pereira de mentiroso, de mau caráter. Então eu queria entender do Vitor Pereira se essa decisão que ele tomou foi comentada, foi falada para o Duílio, para os dirigentes do Corinthians, se ele falou, olha, quero ir para o Flamengo, minha sogra, estou com um problema familiar, um problema de saúde, mas mesmo assim eu vou para o Flamengo. Era só isso que eu queria saber, se ele comentou isso com o Corinthians, se ele falou, se ele foi claro com o Corinthians, mas infelizmente o Vitor Pereira foi impedido de me responder. A assessoria de imprensa do Flamengo não deixou, tirou o microfone ali e disse que era para ir para a próxima pergunta, que ele não ia mais falar sobre esse assunto. Os meus colegas acabaram perguntando de outros temas, ninguém voltou nesse assunto, ficou por isso mesmo. Ele infelizmente não me deu nenhuma resposta, agradeço aí as mensagens de apoio que eu recebi nas redes sociais, mas o Vitor Pereira também falou sobre outros temas, falou sobre Pedro e Gabigol, se eles podem jogar juntos, comentou também dos próximos campeonatos que o Flamengo tem pela frente, cheio de desafios, Mundial de Clubes, Carioca, Recopa, Supercopa, enfim, tudo que vem aí pela frente. E tudo isso e muito mais a gente vai poder acompanhar agora na reportagem sobre essa chegada do Vitor Pereira, apesar de ter ficado aí no vácuo. Vamos assistir. 2023 começou e com isso a era Vitor Pereira no Flamengo. O português chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira, conheceu as instalações do clube, comandou 2 treinamentos, bateu papo com o Gabigol sobre posicionamento e concedeu entrevista coletiva. Ele tinha muito o que esclarecer. Na última temporada, Vitor Pereira treinou o Corinthians e levou a equipe paulista à final da Copa do Brasil e às quartas da Libertadores. O trabalho foi interrompido. Vitor optou por não renovar o contrato, alegando problemas familiares. Acontece que dias depois ele fechou com o Flamengo. Estive calado este tempo todo, né? Muito se disse, muitas críticas, muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece. E esta é a verdade, porque só eu conheço a verdade. Pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. O Flamengo tem pela frente um ano
de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. Na sequência, foi questionado sobre a maneira que conduziu a transferência para o clube carioca, já que tinha boa relação com o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. O que foi colocado para nós foi o que foi colocado a todos os torcedores. Eu lamento também os torcedores, essa frustração, que dedicaram muito carinho ao Vitor, assim como nós, né? Mas ele mentiu. A assessoria do Flamengo não permitiu que o treinador respondesse. Você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né? Ainda existir o problema de saúde. Você queria vir para o Flamengo? Isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Está claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Vitor Pereira é o terceiro português que vai comandar o Fla. Jorge Jesus colocou o nome na história, multicampeão. Paulo Souza teve passagem conturbada. É engraçado que eu estou no Flamengo e ele está no Fenerbahçe, né? Defrontei muitas vezes o Jorge, muitas vezes, e fomos durante 2 anos, eu no Porto e ele no Benfica. Tivemos uma relação assim um bocadinho para o acabamos depois por desenvolver uma certa amizade. Estilo de jogo também foi assunto na coletiva e se pretende dar sequência ao trabalho de Dorival. Já referi anteriormente, o trabalho foi um trabalho bem feito, um trabalho com títulos. E eu não vou chegar e não vou agora pintar a casa de novo, não vou pintar a casa de novo, vou pintando nas cores que eu quero, à minha maneira, e para a casa ficar construída da nossa forma, leva algum tempo. E a dupla Pedro e Gabigol podem jogar juntos com Vitor Pereira? Provavelmente sim, eles já provaram isso e ganharam títulos jogando assim, portanto, por que não? Eu já trabalhei vários níveis de jogadores na minha carreira e a grande diferença entre uns e outros é esta capacidade de manter a ambição, mesmo depois de ganhar muita coisa, mesmo depois de ganhar muitos títulos. Elenco de qualidade e muitos desafios pela frente. Carioca, Supercopa contra o Palmeiras, Mundial de Clubes e Recopa já estão batendo a porta. Sabemos que o tempo não é muito, mas também temos experiência mais do que suficiente para sermos objetivos. Para não perdermos muito tempo com coisas que são secundárias, não é? Ir direto aos comportamentos que pretendemos. Portanto, a vantagem é essa, e a vantagem também de eu não estar pela primeira vez no Brasil, não é? Eu confesso, já disse isso mais do que uma vez, que quando cheguei conhecia muito pouco do Campeonato Brasileiro, conhecia muito mais jogadores, via o Campeonato Brasileiro para ver jogadores, para analisar jogadores, mas hoje tenho um conhecimento do campeonato e dos jogadores do Flamengo muito mais aprofundado. O primeiro reforço para essa sequência de campeonatos já foi anunciado. O Flamengo acertou o retorno do volante Gerson, que estava no Olympique de Marseille. O jogador assinou por 5 temporadas. A diretoria admitiu o interesse pelo meia Quinteiro, do River Plate, e pelo goleiro Rossi, do Boca Juniors. Era um desejo antigo do Flamengo, desde quase do começo do ano. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano. Não tem absolutamente nada com esses dois jogadores. A gente quando tem um interesse do jogador, a gente vai analisando custo-benefício, a gente analisa até que ponto a gente tem que fazer um determinado exercício, esforço para fazer essa determinada concentração, mas são dois jogadores que a gente gosta, a gente entende que são jogadores qualificados.